As conversas entre os Estados Unidos e o Irã vão ser um circo. Elas foram basicamente iniciadas pela administração de Donald Trump. E, diante disso, queria lhe perguntar, qual a sua visão sobre como chegamos a este ponto? Não sabemos exatamente o que vai acontecer nessas conversas, mas temos um histórico de como os Estados Unidos agem em negociações. Também existe uma realidade reconhecida pela grande mídia ocidental e pela classe de comentaristas políticos em todo lugar. O Globe and Mail, do Canadá, fala que o Irã venceu, todo mundo perdeu. Também temos a revista The New Republic falando da guerra contra o Irã como uma humilhação assombrosa. E o The New York Times dizendo que a guerra transformou o Irã em uma grande potência mundial. Então, nesse contexto, Patrick, o que exatamente está acontecendo aqui e qual é a sua análise geral da situação? Há algumas dimensões diferentes, Daniel. Domesticamente, nos Estados Unidos, politicamente falando, há muita coisa acontecendo. Como você provavelmente viu, muitos democratas aderiram a essa iniciativa de impeachment contra Trump na Câmara dos Deputados. Acho que cerca de 100 parlamentares se manifestaram a favor. Não há chance de que o submetam a um processo de impeachment no momento. Mas, ainda assim, é uma espécie de termômetro do que virá após as eleições de meio de mandato. E é curioso que muitos democratas foram aconselhados a não apoiar isso. Porque se não tivessem sucesso, seja tentando empurrar um processo de impeachment ou invocar a 25ª emenda, alegando que Trump é mentalmente incapaz de exercer o cargo, acho que todos concordamos que provavelmente esse é o caso. Mas se não conseguirem isso, têm medo de basicamente atirar mais uma vez sem ter sucesso ou acertar o alvo. Então, parte da liderança democrata tentava dissuadir alguns colegas de partido de fazer isso. Mas ainda assim está acontecendo. Está aí. Então, é isso que está acontecendo. Agora entramos na preparação real para as eleições de meio de mandato. As campanhas vão começar. E com base nas pesquisas atuais, sabemos como serão os resultados. Não está bom para os republicanos e não está bom para Donald Trump. Depois de novembro, você pode enfrentar um possível dilúvio de investigações, audiências, processos de impeachment, todo tipo de coisa. Há muitos escândalos financeiros prontos para serem escancarados, e isso sem falar, claro, nos arquivos de Epstein. Vamos deixar isso de lado por um minuto. Então isso é o que acontece internamente, e acho que Trump realmente queria ter uma vitória com esta guerra no Irã. E, como vimos nos vazamentos do The New York Times, Danny, isso confirmou o que já sabíamos, que toda a guerra foi um discurso de vendas atrapalhado de Benjamin Netanyahu. Ele foi a Washington por volta da segunda semana de fevereiro e passou a mandar em todo mundo. Todos o trataram como um rei, e ele deu basicamente um discurso de venda suspeito e fraudulento sobre praticamente todos os aspectos da guerra e do que se esperava. Nada disso se confirmou. As informações de inteligência eram falsas. O que também levanta a questão: onde estava Tulsi Gabbard em tudo isso? Ela parecia querer que a guerra acontecesse. Ela certamente não se pronunciou contra toda a inteligência falsa que Israel, aliás, vinha produzindo no último ano, mas especialmente em fevereiro, ao canalizar informações falsas para o sistema dos Estados Unidos, diretamente na mesa de Donald Trump. Felizmente, tivemos um denunciante de consciência, Joe Kent. Ele revelou o que realmente estava ocorrendo nos bastidores e por que fomos à guerra em nome de Israel. Mas, ainda assim, nada dos demais membros do gabinete. Claro, eles terão de aparecer mais adiante, quando for politicamente mais conveniente para eles. Portanto, é isso que acontece internamente. No plano internacional, acho que todas essas manchetes que você mostrou, Danny, são uma espécie de admissão de que, embora possam se gabar das supostas conquistas, eliminar tantas embarcações, tantos lançadores de mísseis, devastar parte da infraestrutura do Irã, como se fossem grandes vitórias, ou pelo sofrimento imposto à sociedade iraniana, mais uma grande vitória. Não tenho certeza. Eles acham que é uma vitória tática. Nos Estados Unidos, também consideram isso apenas uma vitória estratégica. Mas o problema é quando amadores dirigem instituições grandes, como o Pentágono, que tem agora um orçamento de 1,5 trilhão de dólares. E tem alguém comandando isso. Não é exagero. Pete Hegseth não tem nem qualificação para comandar um pelotão nas Forças Armadas dos Estados Unidos.
Ele foi expulso da Guarda Nacional de Washington. Tem todo tipo de problemas pessoais, alcoolismo e por aí vai. Não mos... O histórico dele é inacreditável. Como foi que, diabos, ele foi confirmado para esse cargo? Bem, o lobby israelense instruiu os senadores dos Estados Unidos a votarem pela confirmação dele. Eles queriam um ideólogo religioso com passado comprometedor, porque Israel sabe que se você promove alguém com péssima reputação e alguém que luta para se livrar de escândalos, fará absolutamente tudo o que lhe mandarem quando estiver nessa posição, pois é como se tivessem recebido um milagre, uma chance de salvar a vida e a carreira. E é por isso que escolheram Hegseth. Eles queriam alguém sem qualificação, alguém com muitos escândalos pessoais, escândalos grandes, abusos sexuais, alcoolismo, fraudes, ou que levou à falência de instituições de caridade pelas quais passou, como a Veterans for Freedom. Quero dizer, todas essas tais instituições praticamente foram à falência, enquanto Hegseth estava à frente. Agora, se isso foi culpa dele ou não, ele estava no comando, então alguém tem que assumir a responsabilidade. E ainda tem os pagamentos de acordos extrajudiciais para mulheres e para crianças nascidas fora do casamento. É um desastre. Essa é a última pessoa que você quer colocar no comando do Pentágono. E é exatamente o que fizeram. E instruíram senadores dos Estados Unidos a votarem por ele, e todos capitularam porque receberam a ligação do Comitê Americano de Assuntos Públicos Israelenses, ou do contato desse comitê, votem em Pete Hegseth. Isso vale para outras posições também. Tem muitos outros sem qualificação que foram confirmados. E é um desastre. E como chegamos a esse cessar-fogo praticamente inexistente esta semana, foi por causa do amador North Atlantic Treaty Organization Pete Hegseth e de todo esse fervor religioso proclamando Deus no feriado de Páscoa e todo esse resto. O que eles fizeram? Tentaram montar uma grande operação para basicamente arrancar urânio enriquecido de Isfahan, no Irã. E isso não foi o que a imprensa dos Estados Unidos divulgou. Eles cobriram o briefing, mas não disseram que a operação realmente aconteceu. Em vez disso, a imprensa se voltou para a mitologia da piloto Jessica Lynch, uma daquelas histórias americanas para comover, que todo mundo pode apoiar, mas não foi isso que aconteceu, e as informações vieram à tona. Os Estados Unidos sofreram perdas recordes, as maiores em meio século no quesito aeronaves perdidas, durante operações de combate. Ou seja, o que houve foi uma incursão das forças especiais mal executada. Foi o momento Jimmy Carter de Pete Hegseth e de Donald Trump. Esse foi o grande momento Jimmy Carter deles. É a mesma coisa que os republicanos sempre atacam em Jimmy Carter e nos democratas, a tentativa fracassada de resgate de reféns em 1980, durante a eleição Carter contra Reagan. E aqui tivemos algo pior que Carter, muito pior. Ao menos Jimmy Carter tentou fazer algo honrado e provavelmente legal, mesmo que tenha fracassado por várias razões. Isto foi uma operação completamente ilegal, mal pensada, totalmente fanfarrona e arrogante por Hegseth. Dá para ver que eles deviam estar nas nuvens com Deus sabe o que quando se reuniram e disseram, isso é uma ótima ideia. Vamos mandar, sabe, umas poucas centenas de forças especiais dos Estados Unidos e recursos ilimitados. Então, pelo que parece, o que começou como um resgate de piloto, aparentemente, usaram rapidamente as forças que tinham para resgatá-lo e, de algum jeito, usar isso como cobertura para essa captura e apreensão. Não é certo, mas tudo indica que os Estados Unidos caíram numa armadilha montada pelo Irã em Isfahan, e eles perderam 630. Provavelmente houve outro 630 usado para retirar tropas. Kona pupeata mais curiço ritins. Pona suau, dedius como isto, que se moque dedius tadisto. Enfim, o resumo é que deu tudo errado. Então, com a boa encoberta pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, o Pete Hegseth praticamente não pode mais cobrir o Pentágono. De fato, há uma ordem judicial dizendo que é ilegal negar acesso da imprensa ao Pentágono, a primeira vez na história. Então estão dizendo, o Trump diz que é uma questão de segurança nacional. Não podemos permitir que a imprensa tenha acesso aberto, acesso livre ao que estamos fazendo no Pentágono. Então, tudo isso está acontecendo. Então o Trump foi à loucura. Foi aí que sua birra, ameaçando a aniquilação civilizacional dos iranianos, veio na esteira do seu fiasco ao estilo Jimmy Carter. Um fracasso total, com enormes perdas, e eles encobriram. E isso levou à birra.
E então ele estabeleceu um prazo para as 8 da noite. Tente fazer alguma coisa, senão vamos aniquilar o Irã. E, no dia seguinte, novamente o prazo das 8 da noite. E o que fizeram para cumprir o prazo das 8 foi que ele não estava disposto a efetivar a aniquilação civilizacional, em parte por causa da reação política não só nos Estados Unidos, mas internacionalmente. Foi imensa. Então ele viu esse acordo, esse plano de 10 pontos dos iranianos, que estava na mesa e versões anteriores já vinham sendo propostas há algum tempo. Danny, é como na Ucrânia. A lista russa, a lista de exigências russa não mudou nada em 4 anos. E o mesmo com o Irã. Eles têm mais ou menos as mesmas exigências. Então, sabe, não precisa cavar para encontrar isso. E, na história do Trump, do jeito que a Casa Branca tentou apresentar foi: olha, os iranianos capitularam. Eles estão implorando por um cessar-fogo. Olha, eles nos deram um plano de 10 pontos. E inicialmente os Estados Unidos disseram: bem, usaremos isso como base para negociações. Vamos usar isso como base para as negociações. E então o inferno se abriu com Israel, porque Israel, vê-se todos os comentaristas israelenses, Mark Levin, o gabinete de Netanyahu, todo mundo, ficou em polvorosa. Eles estão dizendo: por que Israel não foi consultado sobre isso? Cessar fogo, que cessar fogo? Então Israel faz o que normalmente faz, que é usar qualquer tipo de distração para basicamente tirar vantagem, fazendo ataques aéreos, massacrando palestinos, massacrando a Cisjordânia, massacrando o sul do Líbano, e eles usaram isso para realizar mais de 100 bombardeios em 15 minutos, atingindo Beirute, áreas cristãs, bairros, até bairros onde European Union morei, perto da Corniche. Essas não são áreas do Hezbollah. Enfim, eles simplesmente foram à loucura, Israel, e bombardearam o Líbano e Beirute, o sul do Líbano. E isso forçou J.D. Vance a negar que um cessar-fogo no Líbano fosse parte do acordo de cessar-fogo abrangente do Irã. Claro que era. Já foi confirmado 2 vezes pelo Paquistão, pelos próprios iranianos. E eles inventaram uma história. Acho que a Casa Branca inventou uma história falsa, de que eles receberam alguma lista privada de exigências. Quem sabe? Pode ser um vendedor de carros usados iraniano que é amigo do Steve Witkoff. Com quem quer que o Steve Witkoff diga que falou, e depois repassou isso para o Trump, dizendo que estava falando com o novo regime. Quer dizer, isso é um governo no exílio? Tudo isso é um circo. Virou um show de palhaços. E isso levou a todo tipo de manobra e evasiva por parte da administração do Trump. O essencial, Danny, é que o Irã alcançou uma vitória estratégica e os Estados Unidos foram derrotados estrategicamente. E, se eles contam as mortes de civis, a infraestrutura destruída e a vida das pessoas no Irã como uma espécie de vitória dos Estados Unidos, se você proclama isso como vitória, então onde está o seu país de verdade? O que eles perderam foi no campo político. Até a Itália recuou e, ao mesmo tempo, Pete Hegseth e a administração Trump estavam atacando o Vaticano, atacando a Igreja Católica. Então o Papa se manifestou, o que é, isso é sem precedentes. Em toda a minha vida, sabe, como católico irlandês, nunca vi a Igreja se posicionar sobre guerras. European Union esperava por isso durante todo o desastre do Iraque, e nada aconteceu na América. E de repente temos esse novo Papa americano, que basicamente disse não e repreendeu Pete Hegseth, invocando Jesus, orando pelo bombardeio do Irã, como se isso fosse um ato sagrado. E então, no domingo de Páscoa, Trump fez declarações sacrílegas e desvários quase satânicos sobre matar iranianos e destruir a sua civilização. Isso gerou agora uma cisão na política conservadora americana. Mas isso significa que Malone, na Itália, não. Se você obriga o líder italiano a escolher entre o Vaticano e o Faça América Grande de novo, não é nem competição. Então agora, com Malone, os italianos estão falando em abrir relações diplomáticas com Teherã. Ao mesmo tempo, a Espanha fala em abrir uma missão diplomática em Teherã. E agora Trump está ameaçando a Espanha. Veja para onde isso está indo. Isto é um desastre. É tanto em casa quanto no exterior. Eles não conseguem fazer nada direito. E, enquanto isso,
Estão mandando o sujeito mais sem graça da diplomacia, Steve Witkoff, e seu braço direito Rodney, Jared Kushner, para Islamabad, deixar J.D. Vance finalmente ganhar experiência. Aonde essas negociações vão dar, Danny? Não vão a lugar nenhum. Veja as negociações anteriores. Todas não deram em nada. Por quê? Porque não se faz negociações desse jeito, tenho minha lista maximalista de exigências, queremos tudo e não vamos aceitar nada de vocês. E se vocês não se curvarem a nós, vamos puni-los, vamos bombardear vocês. Então, European Union, acho que isso não vai dar em nada. Mais uma sessão de fotos para Witkoff, mais um fracasso, 0% de chance de sucesso, 0%. E European Union, espero com certeza que Israel comece a bombardear o Irã depois de, sei lá, uma semana, talvez 2. Talvez se estiverem à beira de algum avanço, aí é garantido que Israel atacará algum alvo no Irã. E então os Estados Unidos terão que entrar e apoiar Israel, e aí estaremos de volta ao zero de novo. Por que sou tão cínico? Porque European Union só estou observando o padrão de comportamento do passado. Eles fracassaram na Ucrânia com a Rússia pelo mesmo motivo que não conseguem fazer diplomacia. Eles são incompetentes, eles não são capazes. O estilo de negociação de Trump é sem concessões. Vocês têm que se ajoelhar e se prostrar diante de mim e das minhas exigências. Caso contrário, vamos puni-los. Isso não vai funcionar com o Irã, não funcionou com a Rússia. O Irã já incorporou isso nos seus cálculos. Eles vão atravessar o teatro de operações como os russos atravessaram com os Estados Unidos, sabendo muito bem que só precisam tratar do assunto no campo de batalha. E é isso que o Irã vai fazer. E Trump? Isso será uma morte lenta e dolorosa para a administração Trump e para o Império Americano. Estamos vendo o maior desastre de todos os tempos em câmera lenta. Parece que quanto pior fica, mais Donald Trump posta no True Social. O interessante sobre o ponto que você fez, o plano de 10 pontos do Irã estar público há bastante tempo, é que sabemos que Donald Trump é muito ativo nas redes sociais. Então parece provável que o próprio Trump já soubesse o que o Irã queria, sem contar que todo mundo sabia, já que isso circula há tempos. Mas, mesmo assim, Patrick, estamos recebendo as interpretações da realidade pelo Donald Trump, todo santo dia, às vezes várias vezes ao dia. E aqui ele diz que os iranianos parecem não perceber que não tem outras cartas, além de uma chantagem de curto prazo contra o mundo usando, por sinal, vias navegáveis internacionais em letras maiúsculas. A única razão de os iranianos estarem vivos hoje é negociar. É assim que Donald Trump fala em meio a negociações que a European Union já ouvi dizer que serão indiretas. Não vão acontecer na mesma sala. Já estamos vendo a administração Trump-Vance e outros dizerem: bem, nós não concordamos com as exigências que o Irã colocou na mesa para iniciar o cessar-o-fogo, com o Paquistão como mediador, e depois isso, vias navegáveis internacionais, European Union, acho que ele se refere ao Estreito de Hormuz, e agora também temos essa ameaça aberta contra os próprios negociadores. A única razão de os iranianos estarem vivos é para fazer isso, negociar, basicamente beijar os nossos pés. Quer dizer, é assim que a administração Trump está falando. Provavelmente, nunca antes na história dos Estados Unidos, um presidente em exercício falou assim em momentos como este, quando todo mundo meio que está dizendo: isso não está ficando bom para os Estados Unidos. É realmente um dilema. Qual a sua reação a esses comentários? Olha, com todas as faltas e pecados capitais dos Estados Unidos no passado, que são muitos para enumerar, os pecados do Império sempre houve um ar de decoro. Ao menos eles tinham que manter as aparências diplomaticamente. O que temos com a administração Trump é que eles basicamente abandonaram a postura nobre, até a encenação dessa postura, e escolheram um nível mais baixo. E é nesse nível mais baixo que Israel se encontra. Israel está no lamaçal. Eles fazem ameaças. Eles assassinam quaisquer negociadores. Se os israelenses estiverem em negociações, pode ter certeza de que vão tentar matar o outro lado. Do outro lado da mesa, e já fizeram isso várias vezes, chegam a anunciar que vão matar futuros negociadores, como fizeram com o Irã. Ali Larijani é um exemplo. Israel ameaçou e fez. Ou seja, essas táticas de máfia do lamaçal é onde Trump está agora. Por algum motivo, por um processo de assimilação, ele acabou ficando israelense nesse sentido.
Isso não reflete as tradições americanas de diplomacia ou negociação, ou ao menos a tentativa dos Estados Unidos de agir como mediador honesto, mesmo que provavelmente nunca tenham sido, e isso vai dificultar muito para os Estados Unidos para imporem sua influência sobre outros países que valorizam o decoro, que acreditam que acordos, negociações e diplomacia são importantes, que são capazes de firmar acordos. Lembre-se, países como China, Índia e Rússia são capazes de firmar acordos. O Irã é capaz de firmar acordos. No campo das relações internacionais, chamamos esses países de potências normativas. Potências normativas, o sistema internacional, quando você o conceitua, tende a se curvar a favor das potências normativas. Por quê? Porque outras potências, mesmo aquelas não de primeiro escalão, mas de segundo escalão, podem se alinhar sob a suposição de que com quem estão se alinhando é racional, é lógica e capaz de firmar acordos. Dessa forma, é possível ter um tratado, é possível ter um acordo multilateral. E esses são os marcos históricos de como as coisas são feitas no sistema internacional. Se você tem um Estado pária, ele não é uma potência normativa. O sistema internacional não vai se curvar a favor dele. E assim os Estados Unidos estão agora na categoria de um Estado pária. Mais uma vez, eles estão adotando o método israelense, que é gangsterismo internacional, diplomacia de soma zero, punir todo mundo, ameaçar matar e tudo mais, abandonando qualquer pretexto de acordos ou tratados anteriores. É aí que os Estados Unidos estão agora. Honestamente, European Union diria que não acho que a América possa se recuperar disso. Mesmo que tivessem uma nova administração em 2026, ou o JD Vance assumisse a presidência, eles não se recuperariam disso porque fizeram isso no pior momento possível. Fizeram isso durante a ascensão do multipolarismo, fizeram isso durante a ascensão do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E os Estados Unidos sacrificaram todas as suas posições, suas antigas bases e as coisas que faziam dos Estados Unidos uma potência mundial. Basicamente, o sacrificou no altar de Israel. Vou dar um exemplo perfeito. Há um tweet do Joe Kent. Quanto à organização do Tratado do Atlântico Norte, você já ouviu toda aquela retórica do Trump dizendo que a organização do Tratado do Atlântico Norte não está fazendo a sua parte, que não nos socorreram e que no Estreito de Formosa nós os socorremos com a Ucrânia. É um argumento estúpido do Trump, porque os Estados Unidos começaram a guerra civil na Ucrânia em 2014 que levou a esta guerra, mas vamos deixar isso de lado. Então, de onde vem todo esse papo de abandonar a organização do Tratado do Atlântico Norte, de criticar a organização? Sempre me perguntei, nada disso fazia sentido, porque a organização do Tratado do Atlântico Norte é a base da projeção de poder dos Estados Unidos por metade do globo. Ou seja, é assim que os Estados Unidos contornam o Congresso e agem unilateralmente sob a falsa bandeira da organização do Tratado do Atlântico Norte. É a maior ferramenta do imperialismo dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. É também um grande esquema de proteção, porque eles podem, como a máfia, obrigar os europeus a comprar toneladas de armas e fingir que vão proteger um inimigo que os Estados Unidos criaram, neste caso, a Rússia. Mas de onde vem tudo isso relacionado a Hormuz? É uma espécie de mentalidade, artigo 5 ao contrário do Trump. Quer dizer, mesmo pelos padrões do Trump, é bizarro. E pensei comigo mesmo, o Joe Kent tweetou isso ontem. Ele disse que não. Todo esse papo sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte é para retirar os Estados Unidos, temporária ou permanentemente, para que Israel possa atacar a Turquia. Para que Israel possa atacar a Turquia. Agora isso faz todo sentido, porque segue o padrão dos Estados Unidos abandonarem sua influência e posições que lhes davam poder em favor de Israel. E assim, ignorando e indo contra os interesses dos Estados Unidos em favor dos interesses israelenses. E essa, European Union, acho, é a explicação mais racional. Faz sentido. E então, novamente, imagine basicamente expulsar a organização do Tratado do Atlântico Norte para que Israel ataque a Turquia. E assim, você não teria obrigação de defendê-la. Quer dizer, escuta, Danny, se Israel atacasse a Turquia hoje, os Estados Unidos se posicionariam contra Israel. Alguém na Europa reagiria? Iriam? Não, quer dizer, não. Quer dizer, historicamente tem sido um padrão tentar aproximar a Turquia. E aí, quando a coisa aperta, a Turquia diz algo como, não, melhor vocês ficarem onde estão. E sinto que seria a mesma coisa aqui.
Acho que seria ainda pior, no sentido de que os Estados Unidos nem sequer quereriam prestar atenção a algo assim, porque seria uma situação extremamente complicada que os Estados Unidos não teriam capacidade de lidar. Seria muito difícil para os Estados Unidos lidar com esse desastre. Então, quem defenderia a Turquia? Só há 4 países. Seria a China, seria a Rússia, possivelmente o Paquistão e a Índia. E European Union, não sei. É isso. Talvez o Brasil, talvez os países do grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É isso. Então isso é incrível. Mas essa é a realidade. Pense nisso. Porque Naftali Bennett, o ex-vice-primeiro bom-ministro de Israel, declarou publicamente que a Turquia é o novo Irã. Ele disse isso publicamente. Foi uma declaração muito forte. E isso é como um tiro de aviso. E te digo, quando Israel dá um tiro de aviso, é melhor prestar atenção, porque isso significa que vão atacar. E, de qualquer forma, se lhes for permitido. Então, se os Estados Unidos não conseguem contê-los, isso vai alterar fundamentalmente a geopolítica. Muito perigoso. E, você sabe, guerras mundiais foram iniciadas por causa do Império Otomano na Turquia. Pode-se dizer que essa foi a base mais profunda da Primeira Guerra Mundial, impedir que a Alemanha se aliasse ao Império Otomano. E também controlar os campos de petróleo na região, que hoje é o Kurdistão iraquiano, em Mossul e Kirkuk, entre outros. Então os britânicos e seus aliados se mobilizaram para evitar que isso acontecesse. Mas esse encontro entre Oriente e Ocidente, esse ponto de convergência, a Turquia é o pivô geopolítico definitivo. E se permitirem que Israel faça isso, e isso sem falar no que aconteceria em Chipre, você teria uma catástrofe difícil de conter. Então, agora olhando para isso, o Irã parece estar se tornando a potência normativa. Acho que a geopolítica vai se inclinar a favor do Irã a longo prazo. Se eles conseguirem sobreviver, se mantiverem o controle do Estreito de Hormuz, não fechado, mas sob sua gestão ou algo assim. É provável que fique sob seu controle no futuro previsível. Fechado para aliados dos Estados Unidos e para negócios dos Estados Unidos por, European Union diria, mais um mês. E agora, a inflação, a economia dos Estados Unidos, não está bem. Realmente não está nada bem. Mas olha, o preço do petróleo caiu um pouco com esse anúncio e o mercado de ações subiu. E alguém fez uma aposta enorme. E bilhões de dólares foram ganhos às custas do Trump. Então, alguém está ganhando, alguém vai bem. Por um lado, no seu ponto sobre o império dos Estados Unidos, mesmo agindo contra seus próprios interesses, contra os interesses do império, ao se envolver em conflagrações como com o Irã, que só podem levar a resultados ruins, porque queriam preservar e fortalecer o poder, dar impulso a Israel como seja qual for a teoria das pessoas sobre por que Israel é tão importante para nós, há muitas razões. E então para isso. E por outro lado, muita gente diz, bem, os Estados Unidos podem perder a guerra contra o Irã porque haverá quem enriqueça com isso, especialmente com o gás natural liquefeito, o petróleo, as corporações. No entanto, me parece, agora que esta guerra chegou a este ponto de inflexão, que todo mundo no establishment está descontente com o que aconteceu na guerra contra o Irã, exceto a administração Trump, que diz, nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos. Está tudo bem. Parece que havia pressão por todos os lados, vinda da grande mídia e por vias paralelas, de que isso estava saindo do controle. E agora vemos relatos de que as consequências disso, seja a Arábia Saudita ter 1,3 milhão de barris por dia totalmente eliminados da sua capacidade de produção, seja o fato, como você citou, de que os custos para a economia global vão pressionar fortemente as pessoas no futuro previsível. Mesmo que não haja mais tiros, o que não é garantido. A manchete que você mostrou antes diz tudo, o Irã venceu e todo mundo perdeu. É assim que parece agora. Isso me lembra outra coisa. Quem ganhou com a guerra por procuração na Ucrânia, a guerra da Organização do Tratado do Atlântico Norte contra a Rússia na Ucrânia? Quem são os vencedores?
Além do complexo militar industrial, todo o resto, relativamente, saiu perdendo. A Europa foi uma grande perdedora. O gás dos Estados Unidos sai ganhando, certo? O petróleo e o gás dos Estados Unidos saem ganhando. Há mais alguns possíveis vencedores aqui. O Catar já não está se beneficiando disso depois desse desastre. Então veja só. Agora, isso tem semelhanças. É quase o mesmo padrão da guerra com o Irã, porque, na Ucrânia, trata-se de uma guerra por procuração. E sempre que há alguma negociação promissora, a Ucrânia de repente realiza um ataque com drone, ataca Moscou, tenta assassinar Putin, mata alguns russos ou acerta uma refinaria de petróleo russa e por aí vai. E é isso que tem feito. De fato, a Ucrânia esteve tão ativa nesse fronte nos últimos meses que a Rússia foi forçada a congelar as exportações de petróleo, ou seja, gasolina refinada, porque temem que seus estoques de mercado possam ficar instáveis, já que sua capacidade de produção caiu muito. Por quê? A capacidade de exportação caiu por causa dos ataques com drones ucranianos. Assim, entre 30% e 40% da capacidade de exportação russa está comprometida por causa do que a Ucrânia tem feito. Portanto, esse ator por procuração tem atuado intensamente nos bastidores. E os Estados Unidos e os europeus sempre podem fazer o papel do bom policial e do mau policial. Criam essa ilusão e dizem: vejam, não somos nós. São aqueles ucranianos briguentos. Não podemos dizer o que eles devem fazer. Eles estão muito irritados com os russos. Então teria que se aceitar que o resultado líquido é mais petróleo e mais gás retirados do mercado global. Isso é a primeira coisa. O mesmo se aplica a Israel, que de certa forma está desempenhando o papel de sabotador ucraniano. Nessa guerra com o Irã, com os Estados Unidos fazendo o papel do bom policial e do mau policial, fingindo que Israel e os Estados Unidos estão separados em termos de coordenação militar, inteligência e afins, quando claramente há muito pouca distância entre eles, quase nenhuma folga. Assim, Israel pode sabotar quaisquer negociações a qualquer momento, seja com o assassinato de um alvo, algum tipo de ataque aéreo fora de controle, ou bombardeando uma escola ou algo do tipo no Irã, quem sabe. Então, você tem a garantia de que, em ambos esses frontes, não haverá progresso diplomático nem solução política negociada. Vai ser apenas uma degradação lenta da situação. E então a Rússia e o Irã, nesse caso, serão forçados a assumir suas próprias prioridades, garantir seu perímetro de segurança e cuidar de seus interesses fora das negociações no campo de batalha, ou seja lá o que for, com dissuasão. Mas o resultado final é o mesmo. E, se olhar bem, Israel atacando o Irã sabendo que o Irã revidaria contra Israel e contra bases dos Estados Unidos na região, e depois Israel atacando o campo de gás South Pars, sabendo que o Irã retaliaria contra os países do Golfo. Mais petróleo e gás foram retirados do mercado global. Então você tem todo o petróleo e gás do lado russo cortado, e todo do Golfo Pérsico também. E isso tem sido muito estratégico. E, sabe, pode-se discutir se o Irã está jogando a favor da estratégia geopolítica mais ampla dos Estados Unidos ao fazer isso a favor de Israel. É um argumento que se pode ter. E, sinceramente, não há uma resposta clara, porque o Irã tem de fazer o que tem de fazer. Mas o principal beneficiário e isso remonta a um plano neoconservador muito antigo. Isso vem direto dos tempos dos documentos Clean Break, onde, se pudessem restringir o petróleo global, usariam isso para conter a China. Eles poderiam sufocar concorrentes de igual nível. E então os Estados Unidos poderiam atravessar a tempestade com suas grandes reservas comprovadas de petróleo e gás. Reservas anunciadas de petróleo e gás das quais eles se beneficiariam com a alta de preços. A base de apoio do Trump é a grande indústria do petróleo, do gás e do fraturamento hidráulico, e eles vão lucrar com isso, mesmo que todos nós percamos, Daniel. Mesmo que todos nós percamos. E mesmo que haja escassez de amônia, ureia e fertilizantes agrícolas. E isso provoque uma crise alimentar global, as grandes empresas do petróleo e do gás nos Estados Unidos se beneficiarão, porque ninguém está enviando drones para atacar nossas refinarias no Texas ou em outro lugar. E assim poderemos. E isso explica a jogada com a Venezuela, muito mais compreensível nesse sentido. Isso foi um degrau. Essa é a estratégia neoconservadora dura de estrangular o petróleo e o gás globais e depois atravessar a tempestade com o poderio dos Estados Unidos. Esse foi um dos seus planos centrais.
Na época, no início dos anos 2000, eles diriam que isso era loucura, mas agora estão fazendo isso 25 anos depois. Eles estão realmente fazendo isso com a ajuda de Israel. Então isso vai funcionar ou não? É uma aposta muito grande de Israel e uma aposta muito grande dos Estados Unidos. Isso poderia destruir os Estados Unidos como potência imperial. Isso poderia destruir Israel como projeto colonial de assentamento, o projeto sionista. Isso poderia custar a eles o projeto da Grande Israel. Quem sabe? Então minha última pergunta é: Israel se importa com a administração Trump ou com o Partido Republicano? Será que os Estados Unidos realmente se importam com Israel e com o projeto de Netanyahu? Algum desses dois realmente se importa com o outro, quando você aprofunda a análise? E acho que essa é uma pergunta interessante e a resposta é ainda mais interessante. Sim, definitivamente parece que há muita complexidade antes de chegar à conclusão de que eles estão se usando. E European Union sempre digo que são como duas nádegas do mesmo traseiro. Eles realmente andam em conjunto, para parafrasear George Galloway. E eles têm contestação, conflito, antagonismos. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de que eles realmente dizem Se importam com o outro, de serem aliados. não acho que isso alguma vez tenha sido realmente o caso. Acho que há, como você disse, uma complexidade profunda sobre por que se comportam assim, por que cada parte age do jeito que age, porque às vezes parece capitulação dos Estados Unidos, porque às vezes parece que Trump pode ligar para Netanyahu e dizer faça isto e ele faz. Acho que há muita troca, muita negociação, e, às vezes, suponho que, no mundo em que eles vivem, tipo o mundo da ilha Epstein, talvez haja chicotadas, abusos, esse tipo de coisa, em que se ajudam e às vezes exageram. É um jogo realmente sujo. E por fim, Patrick, quando você falou sobre a sabotagem dos campos petrolíferos, a Arábia Saudita apontou o Irã e o Irã atingiu alvos estratégicos na Arábia Saudita ao longo da guerra, mas, eles são bem estratégicos nisso e normalmente sabem o quanto vão atingir, que dano vão causar. Procuram chegar o mais perto possível. Mas o que a Arábia Saudita está relatando são consequências devastadoras. Como você comentou, Israel tem grande interesse em atingir alguns desses alvos no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos e agora na Arábia Saudita. E pensei que a razão pela qual acho que a China mobilizou o Paquistão para intensificar a atuação. Todo mundo diz que os Estados Unidos escolheram, mas China e Paquistão são amigos muito mais próximos do que mesmo os Estados Unidos e o Paquistão. E acredito que a China olhou para a situação pensando, uau, na verdade todo o mercado global de energia poderia ser destruído se os Estados Unidos cumprissem o que disseram que iam fazer, mesmo que não tivessem capacidade para pagar tudo, ou mesmo que apenas tentassem dizimar a indústria petrolífera do Irã. E o Irã, claro, retaliasse e destruísse todo o sistema energético do Golfo, apagasse as luzes. Tudo isso teria uma catástrofe global nas mãos. E acho que a China entrou e disse, o Irã está vencendo. Que tal aproveitarmos essa oportunidade desastrosa para tentar conseguir com o Irã o que ele quer? É assim que a European Union vejo. Outras pessoas veem como se a China estivesse controlando o Irã e tudo mais. European Union não vejo assim. Na verdade, vejo isso mais como uma abordagem pragmática. Sim, esse desastre foi o blefe do século. E agora é hora de ver se podemos tirar vantagem disso. E se não der, tudo volta a ser como antes. Mas, suas reações finais sobre isso. Que se isso mais deu está. Bem, o que você precisa saber? European Union, pessoalmente, acho que o Paquistão agiu por conta própria nisso. E vou dizer por quê. Há uma profunda ligação política e também acho que há uma espécie de afinidade espiritual entre Paquistão e Irã. Ambos são repúblicas islâmicas. Então, em termos do DNA desses dois países, política e espiritualmente, embora pratiquem ramos diferentes do Islã, há uma população xiita substancial no Paquistão, e ela é muito politicamente ativa. E eles adotaram muitos dos princípios centrais da Revolução Islâmica do Irã. Isso teve grande impacto na vida política do Paquistão e, de muitas formas, validou o projeto paquistanês. Esse é o ponto. E então, quando Israel começa a ameaçar o Paquistão,
como fez. Nos últimos meses, disseram que um Paquistão armado com armas nucleares não pode ser permitido existir. Israel não estaria seguro com um país islâmico com armas nucleares. Então acho que o Paquistão vê isso como uma questão existencial. Se o Irã cair, eles serão os próximos. É simples assim. Embora contem com o apoio da China e sejam um parceiro econômico importante da China e da iniciativa Cinturão e Rota, o Paquistão é um dos grandes parceiros dessa iniciativa. Mas o Irã também é parceiro importante nos projetos do Corredor do Meio e no futuro das rotas econômicas leste-oeste combinando terra e mar. Rússia e China estão muito investidas nisso no Irã. O Iraque também é parte importante disso, assim como a Turquia. A Europa será a grande beneficiária disso, se for permitido acontecer, mas tente dizer isso à atual liderança europeia e você estará muito à frente deles. Eles estão jogando Yahtzee e o Oriente está jogando xadrez. Portanto, no momento, não podemos ajudar a Europa. Então, acho que o Paquistão se afirmou. Além disso, o Paquistão é muito, muito ligado à Arábia Saudita. Esses dois são, em termos de liderança, diálogo nacional e cooperação, provavelmente dois dos aliados mais próximos da região, Arábia Saudita e Paquistão. Ambos dependem um do outro. Um depende financeiramente, o outro depende do apoio na defesa. Assim, a Arábia Saudita também está diversificando suas apostas para o futuro e vê o Paquistão como um aliado leal. Isso também está em jogo nos bastidores. Então acho que os comentários de Donald Trump sobre Mohammed bin Salman ter beijado uma daquelas partes dele provavelmente serão o golpe final para as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. E de novo, Donald Trump com sua boca grande, sabe? European Union, não sei. Posso dizer muitas coisas agora para descrever Donald Trump e seu pequeno ajudante, James David Vance. James David Vance, que é uma espécie de fantoche do Trump. É bizarro, mas European Union poderia dizer que eles são isto e aquilo, e que os conselheiros de Trump, sabe, têm baixo quociente de inteligência, ou sei lá. Há muitas coisas que se pode dizer. Com certeza eles não estão, sabe, inspirando muita confiança ali. Se você olhar para os resultados do que aconteceu, é um desastre para os Estados Unidos, para a região e para a economia global. Dessa situação vão surgir muitas vozes sensatas. E acho que isso é enorme. Por exemplo, dois grandes países europeus, a Itália, membro do Grupo dos Sete, e a Espanha, ambos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, querendo abrir missões diplomáticas em Teherã. Escuta. E agora eles olham para a Rússia comparando com os Estados Unidos e se perguntam por que a Rússia precisa ser nossa inimiga mortal. Muita gente na Europa está discutindo isso agora. O que há de tão errado com a Rússia? O que eles fizeram que... Quer dizer, olhe para os Estados Unidos. Se não conseguimos mobilizar esse tipo de raiva, sanções e punição em toda a extensão contra os Estados Unidos ou contra Israel, neste caso, porque eles estão nos causando dor econômica na Europa, então o que estamos fazendo? Então essa mesma conversa terá de acontecer. Então podemos ver alguns rompimentos de unidade na Europa. Acho... Isso já começou. Se isso acontecer ao nível de Bruxelas, vai ser um grande problema para Washington.